Mas o senhor chegou a tirar alguma conclusão do que foi dito? O que o senhor vislumbrou? Cara, os dois, sendo bem sincero com você, os dois, tanto o coronel quanto o sargento, tratam você quanto o outro militar, como assim, como louco, sabe? Tratam vocês dois como cara doido. Uhum. Entendeu? Assim, sendo bem sincero mesmo. Eles colocam você assim, não, são militares, tipo assim, doidos, que ficam levantando falso, que fica essas teorias da conspiração, e, sabe? Então, assim, eles estavam levando para esse lado. A imagem que eles estão tentando colocar no centro do processo é essa. Entendo. Mas de gente, assim, com psicológico atrapalhado. Com psicológico atrapalhado. Não, Clécio. Baixa a guarda um pouquinho. Você tá muito afoito, entendeu? Muito afoito. Você fala tudo que nós já conhecemos. Lá desde a criação da Polícia Militar, EDPM, tudo isso que você fala aí já foi combatido em CPI, na Assembleia, em audiência pública. Eu tive lá fardado, tem foto minha fardada no Google aí, se você procurar. Enfrentei coronéis, o caramba 4, e nada resolveu. Nada resolveu. Então o que resolve é uma reformulação, mudança de mentalidade, entendeu? Essa meninada nova que tá vindo aí como vocês e outros, entendeu? O Magela, o Meirelles, mudar essa porra, velho. Mudar essa porra. Porque quem tá aí, entendeu? Já tá contaminado pelo sistema e não vai mudar nunca. E abre o olho, MP, Polícia Militar, Corregedoria, Justiça Militar. Isso é tudo aparelhado, velho. É tudo aparelhado. Eu tô te falando uma coisa, se vocês mais vão te colocar você junto com aquele menino que tentou matar o presidente lá. Vão colocar você lá no nosocômio. Numa boa, velho. Me entenda. Agora, sinceramente, eu acho assim. Se você tá sendo injustiçado, quebra o pau, meu filho. Vai pro front. Você já perdeu tudo, Magela. Você foi pra 500 quilômetros da sua casa, velho. Você já perdeu tudo. O que pode acontecer mais com você? Não sei, né? O sistema é covarde. Covardérrimo, entendeu? Então, quanto mais você ataca, mais você sofre as consequências. Eu acho assim, a gente tem que procurar os meios legais, né? Motoria, lá fora, porque aqui dentro não resolve nada não. Não adianta envolver corregedoria, que é tudo aqui, é tudo orquestrado. Justiça militar, tudo orquestrado, entendeu? Eu passei por isso. E eu vivi isso, que vocês estão vivendo aí, ó. Fiquei sozinho. Na justiça militar, eu estava sozinho, você olhava para as cadeiras, estava tudo vazio. Eram 5 oficiais, promotor e um juiz, tudo orquestrado pelo comando. E o advogado virava para mim e falava assim, aceita. Ele não aceita. Então você ia pro pau e ia sofrer mais, muito mais, entendeu? Quando você não tem uma condição social boa, tem condições de enfrentar o sistema, você acaba se arrefecendo, meu filho. Então é isso que eu tô falando, entendeu? Não é por aí não, o caminho não é esse. Mas ele ataca questões que todos nós sabemos, desde a criação da Polícia Militar, a RDPM, tudo, entendeu? E não é por aí que vai se resolver não. Eu tenho visto audiências públicas, né? Deputados, entidades. Tem promotor aí que foi vítima, né? Dessa questão da maquiagem de ocorrência, denunciou e não tem nada até hoje. Então o coronelismo, o maçom, entendeu? Manda nessa porra aí, entendeu? Então nós temos que verificar formas de formar policiais conceituados, com mentalidade diferente. Vamos mudar essa porra aí. Não menino nada que tá chegando agora, entendeu? Vamos mudar isso aí. E quem tá lá não muda não. Você não vai mudar não. Vocês só vão sofrer mais ainda. Então eu acho o seguinte, ninguém lutou por mim, ninguém comprou minha briga, ninguém vai comprar a sua briga, ninguém vai comprar a briga do Meirelles, vocês vão morrer abraçados. É a minha visão. Então, independente de Rodrigues, Júnior Amaral, né, Gonzaga e outros comprar a sua briga, infelizmente, meu filho, já vi esse filme, acompanhei dezenas de audiências públicas onde policiais militares tiveram coragem de ir lá e botar o peito, ensinaram o termo que as palavras deles eram protegidas e tal, pela Assembleia. Nada, depois, inclusive, uns suicidaram, outros se fuderam. O sistema abandona. É por isso. Ouve a voz da experiência. Nada contra a sua pessoa, nada contra a pessoa do Clênis. Mas é difícil, o caminho é árduo. E nós temos que ser inteligentes. Clênis, às vezes você pega pesado demais, mas eu entendo, você é afim, né? Já falei, você é afiroso. Você pode falar à vontade. Você nem putar, mas uma hora eles vão te pegar, cuidado, hein? Mais uma hora eles vão te pegar, cuidado, hein? Mais uma hora eles vão te pegar, cuidado, hein? Eu conheço o sistema. Tudo bem, doutor? Isso. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Alô? Oi, tá escutando? Tudo bem, você? Tô te escutando, pode falar. Não, na realidade eu queria saber onde a senhora está, dependendo da localização da senhora, pra gente poder encontrar. Eu tô aqui no Santa Teresa, quase esquina com a Avenida do Contorno. Santa Teresa, né?
Tá. Deixa Não eu é. pra onde? Não é. Eu tô em trânsito, não vai dar então pra gente poder conversar, não. É porque eu queria saber a respeito desses detalhes aí. Por que que não pode ser passado o processo? Que horas que. Como é que você ficou sabendo a respeito da Olha, intimação? tá. Deixa eu explicar um negócio. Na realidade, é o meu primeiro caso que eu pego do Tribunal de Justiça Militar, como dativo. Sim. Então, a primeira resposta que eu dei para o senhor foi essa, mas eu vou procurar saber. Se eu puder, sim, eu irei te passar, tá ok? Como assim, se a senhora puder? Como assim? Não entendi. Se eu puder te passar partes do processo, eu irei passar, tá? Mas é um processo, o seu Clênis, tranquilo. É um processo de insanidade mental. Aí eu queria conversar com o senhor para a gente acertar todos os detalhes. Porque, pelo que eu entendi, os processos anteriores que estão ligados é sobre difamação e publicação. Tá? O senhor deve ter tido os motivos do senhor e tudo, e tem os problemas aí da perseguição que o senhor falou e tudo. Então, a gente tem que fechar tudo direitinho, que a melhor saída mesmo é o senhor alegar a insanidade mental. O senhor já foi reformado? Sim, fui reformado. Devido a assédio, perseguição. Aí você vai continuar. Isso, então você vai continuar reformado. E põe uma radical em cima disso e vai viver sua vida, né? Mas o senhor ainda está sofrendo perseguições? Eu? Se eu tô, a senhora está me perguntando? Se o senhor está sofrendo perseguição. Sim, tem aproximadamente 10 anos que na realidade tem até mais. Entretanto, é o seguinte, comprovadamente eu tenho 15 anos, ó. Eu tenho aproximadamente 10 anos de comprovados assédios, perseguições e crimes em meu desfavor. E agora tá sendo ramificado até mesmo para as pessoas às quais eu tento ajudar a respeito dos crimes que elas estão sofrendo e em detrimento aí do assédio moral, perseguição e vítimas aí de indução ao autoextermínio. Entendeu? Sei. Na época, entendi. Na época que começaram isso, o senhor tomou quais as providências? Todas. Não deu tempo de tomar todas? Todas. Denunciei no Ministério Público, denunciei na Administração Policial Militar, denunciei no Tribunal de Justiça Militar, denunciei o senhor tem toda essa documentação? Já está tudo na denúncia que foi encaminhada para o próprio Ministério Público, para a própria Polícia Federal, e todo mundo tem. Não, eu não vi isso no processo do senhor, não. E inclusive no CRM também. No CRM também. Os processos que estão apensos, né, os outros dois, são dos policiais, né? Foi feita a representação pelo Ministério Público. Agora tem um processo que é de insanidade mental. Uhum. Mas é um processo, o seu Clênis, tranquilo. É um processo de insanidade mental. Aí eu queria conversar com o senhor para a gente acertar todos os detalhes. Porque, pelo que eu entendi, os processos anteriores que estão ligados é sobre difamação e publicação. Tá? O senhor deve ter tido os motivos do senhor e tudo, e tem os problemas aí da perseguição que o senhor falou e tudo. Então, a gente tem que fechar tudo direitinho, que a melhor saída mesmo é o senhor alegar a insanidade mental. O senhor já foi reformado? Sim, fui reformado. Devido a assédio, perseguição. Aí você vai continuar. Isso, então você vai continuar reformado. E põe
uma pá de cal em cima disso e vai viver sua vida, né? Mas o senhor ainda está sofrendo perseguições? Eu? Se eu tô, É. a senhora tá me perguntando? Se o senhor Sim, está sofrendo perseguições. sim, tem aproximadamente 10 anos que na realidade tem até mais. Entretanto, é o seguinte, comprovadamente eu tenho 15 anos, ó. Eu tenho aproximadamente 10 anos de comprovados assédios, perseguições e crimes em meu desfavor. Não, mas Não quem está que falando aqui propôs que é a isso, promotoria. essa ação? Polícia Militar de Minas Gerais. Requerente. Polícia Militar de Minas Gerais. A Polícia Militar instaurou um processo para poder identificar a respeito da minha insanidade mental. Isso. Tá, entendi. Isso. Entendi. Então, você quer justiça na própria polícia, toda essa questão? Dentro da legalidade, quero. Então, a própria promotoria tá dando um jeito de, como é que eu falo? Te dar uma oportunidade de se safar. É isso que eu entendi. Mas por que eles iam fazer isso? Eu não quero me safar. Eu quero ser julgado de maneira justa. Se eu for realmente responsável por conta de supostos crimes, for condenado, que eu seja devidamente responsabilizado. Eu não quero benefício da promotoria, eu não quero benefício de coronel, eu quero que realmente possamos seguir a lei, entendeu? Se eu tiver que ser responsabilizado por supostamente ter cometido injúria, calúnia, difamação ou qualquer outro tipo de crime, que eu realmente seja responsabilizado e ponto final. Eu não quero benefício nenhum, não quero vantagem nenhuma. Eu só quero a justiça, entendeu? Só quero a justiça, só quero que me é de direito, o que me é de direito e que seja criada dentro da instituição policial militar um mecanismo voltado ao quê? A prevenir, combater, erradicar o autoextermínio e assédio moral dentro da instituição policial militar, perseguição. A perseguição já é crime, né? Mas a gente tinha que fazer isso aí, entendeu? É só isso que eu quero. Diante de tudo que está ocorrendo com o senhor, por que a Polícia Militar ela abriu esse processo de insanidade mental? Você saberia? Você entendeu o porquê? Não. Por quê? Tá. Eu como advogada, cheguei à conclusão de que eu até falei o seguinte: a polícia está te dando uma chance de sair com problemas mentais, né? E enterrar esse assunto, deixar para lá. Foi isso que eu entendi. Falaria isso, eu proporia isso para você, te defender, né, como dativo nesse processo que é insanidade mental. A gente comprova que você tá doente da cabeça, mas você não tá, você tá ótimo, e daí você vai procurar outros meios de fazer justiça com você, com outras pessoas que foram injustiçadas, entendeu? Aí você me fala se você aceita a minha ajuda nesse sentido. Então, doutor, eu não vou delongar então não. Diante a exposição que eu fiz para a senhora e diante ao que a senhora acabou de me falar, eu agradeço o contato da senhora, o empenho, mas eu não vou aceitar a senhora como minha defensora da ativa por conta desse contexto todo. E também compreendo o ponto de vista da senhora e a questão da própria gravidade do que é que está acontecendo. Então, eu agradeço a senhora, como a senhora me mandou mensagem, eu falei que eu atendi prontamente,
E eu estou esperando realmente um defensor que possa não apenas abordar essa questão desse processo de insanidade, né? Que tramita lá na auditoria da doutora Daniela, qual pessoa que eu tenho muito apreço, consideração, por conta de ter feito justiça lá no processo 894-53/2017. Mas enfim, é isso aí. Então eu agradeço a senhora. Eu não sei como é que a senhora vai fazer, porque eu precisava do processo, já que não tem processo, enfim. Eu vou me manifestar lá, né? Lá na terceira auditoria. Na terceira auditoria, que eu tive a conversa com você e que você, como é que eu posso falar? Fala que fala a verdade. Fala a verdade. Uma verdade, como é que eu falo? Uma verdade que não vá te complicar também, né? Não! Tudo que eu falei pra senhora aqui, igual eu falei pra senhora antes, na nossa mensagem lá do WhatsApp. A nossa conversa é pública, eu não tenho melindre, eu não tenho receio, por quê? O que eu estou falando pra senhora é a verdade. Então eu trabalho com a verdade. Se falarem algo diferente do que eu estou falando para a senhora, estão mentindo. Se estiverem mentindo, tem algum motivo para poderem mentir. E se mentirem, estão incorrendo também em crime. Entendeu? Então, tipo assim, da minha parte, o que eu falei para a senhora torna-se público, sem problema nenhum. Eu não tenho problema quanto a isso. Se ela quiser divulgar, fica à vontade. Por isso que eu falei para a senhora. Nossa conversa vai ser pública por conta disso, entendeu? Porque eu não tenho que ficar mentindo, eu não tenho que ficar pensando assim, não, se eu falar isso aqui vai me complicar. Não, eu tô falando pra senhora a verdade. Se eu falar algo que realmente possa vir a me complicar e for verdade, que eu seja responsabilizado. Agora, caso não haja, que seja responsabilizado os outros, entendeu? Da minha parte, sem problema nenhum, pode ficar tranquila. Se a senhora quiser, pode falar, sim, tá? Eu até prefiro. Sim. Eu até prefiro. Entendeu? Tá, eu vou manifestar lá amanhã, né? E depois eu te dou retorno, porque provavelmente eles vão chamar outro defensor de você, tá? Sim. Então, ô Cabo Clênis, eu te desejo assim, muita sorte, tá? Obrigado, doutora. E realmente eu super que te entendo. A melhor coisa que a gente faz numa hora dessa é se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que no seu lugar também estaria agindo dessa maneira, que uma coisa que eu não suporto é injustiça. Pois é. Perseguição. 2. Impunidade. Isso daí eu também não suporto. Uhum. Eu super que te entendo, tá? Sem problema, afinal, nossa profissão é servir e proteger, né? Se a gente não fizer isso conosco, aí como é que faz? Então, a sua causa ela é muito importante. É por isso que eu falo para a senhora que eu não tenho o intuito de querer suicidar, não tenho intuito de tentar contra a minha vida ou de outra pessoa. O meu intuito é buscar a justiça. Eu entrei na Polícia Militar para isso, para servir e proteger a sociedade. Eu vou fazer diferente comigo, doutora? Eu não posso. Eu não posso e não vou. Entende? Então eu vou preservar a minha vida, vou fazer o que tem que realmente ser feito e vamos continuar. Entendeu? Vamos ver até onde que Deus permite a gente chegar aí. Mas eu agradeço a senhora. Isso. Tá. Muito obrigada também. Sem problemas, doutora. Igualmente, até mais. Tchau, tchau. Então, a questão toda, deixa eu falar para a senhora. A questão toda é a seguinte. Eu agradeço muito a senhora. Eu agradeço muito a senhora, mas a questão do bloqueio que a senhora fez comigo no WhatsApp, a senhora voltou a falar só depois de uma semana. A senhora me propôs algo que eu vejo que não seria o correto a ser feito, entende? Então, tipo assim, eu agradeço muito, mas eu gostaria que nossa conversa encerrasse por aqui, entendeu? Porque, de fato, eu não sei se eu estou falando realmente com a doutora Maria Creuza Silva. Igual eu falei para a senhora.
Então, Luiz e Maria. então, eu não sei se realmente a senhora foi designada, a senhora não me enviou nada, entende? Então, tipo assim, eu vou agradecer a senhora, eu agradeço. Só um O minuto. senhor está sendo precipitado. O senhor está sendo precipitado. Eu Não, acabei de falar que tinha que encontrar comigo. Aí não, depois que então. você encontrar comigo, que você vê tudo direitinho aqui, você resolve. Não, então, mas eu tô Você está falando sendo para a precipitado. senhora já o contexto todo. Então eu falei a respeito desse negócio aí eu fiquei uma semana, mandei mensagem para a senhora diversas vezes tentando falar com a senhora. Não tinha porquê da senhora me bloquear no WhatsApp. Para que isso? Então, Gente, o WhatsApp, você podia ter me ligado. Por que não ligou? Eu hoje doutora, eu mesmo não vou. liguei para você. Não, porque eu não vou ficar importunando as Não, pessoas. deixa Eu mandei eu mensagem, que é uma coisa discreta, que não é uma coisa invasiva, entende? Mandei mensagem um dia, a senhora não respondeu. Mandei no outro, a senhora não respondeu. você é casado, não é? Não, doutora, Eu então. não tenho, por minha, o meu relacionamento com você é estritamente profissional. Você podia ter me ligado. Eu entendo, doutora, mas é o que eu tô falando para a senhora. Eu Aqui, agradeço. aqui, olha, o celular está descarregando, tá? É, Escuta. estou escutando, mas sem problemas. Eu agradeço a senhora. Então, Se a senhora pudesse repassar para a juíza mais uma vez que nós conversamos e que a linha de segmento da defesa, da minha estratégia de defesa com a da vou fazer senhora, isso agora, quando a senhora não tá? deu certo, entendeu? Que aí pelo menos Eu vou entrar. a senhora vai registrar. Aí vai, vou constar o quê, Cabo Clêncio? Só vai constar a verdade, entendeu? Só vai constar a verdade que Sim, foi vou falar a dita. verdade. Porque eu te bloqueei, porque eu não sabia que eu ia te representar nos 3 processos. E aí, por mim, eu estava sabendo que era só em um e você queria para os outros. Você já tinha me dispensado já na primeira conversa que nós tivemos. Sim. Sim, nós, né, foi de comum acordo. Tanto a senhora falou, então como é que eu vou falar lá? Eu falei para a senhora o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, a senhora pega e fala a verdade. Não foi isso? Só falou assim, só vai trabalhar em cima da verdade, eu também. Então a senhora fala a verdade, só que aí a senhora não manifestou lá e eu aqui também sem saber de nada, assim, incomunicável com a senhora. Infelizmente acabou que Pois é. teve esse bloqueio, eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado. A realidade é essa. Outra coisa também que eu quero te deixar a par, é que eu vou falar para a juíza, mas cabe a ela decidir se eu saio ou se eu continuo. Bom? Isso daí não é a decisão minha e nem sua. É da juíza do Daniel, tá? Tá. Não, é que Aí ele que fala depois. a senhora pelo menos justifique a Tá? respeito do que é que aconteceu, da nossa conversa e tudo, tá bom? Aí a senhora me manda uma cópia aí, por gentileza. Tá ok. Tá bom? Muito obrigado mais Te uma mando. vez, agradeço aí o desprendimento da senhora e do tempo, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não fiz. O policial. Senhor Clênis, boa tarde. Eu não sei se eu entendi a pergunta do senhor. Vai interferir na audiência em questão? Seria a audiência mesmo? A audiência que eles ainda vão marcar?
Senhor Clênis, boa tarde. Eu não sei se eu entendi a pergunta do senhor. Vai interferir na audiência em questão? Seria a audiência mesmo? A audiência que eles ainda vão marcar? Não, eu preciso conversar com o senhor para fazer sua defesa, entendeu? Então, é uma entrevista que o advogado tem que ter com o cliente dele, normal. Me responde aí, por favor, se seria essa a sua dúvida, tá? Obrigada. Eu peguei no processo, senhor Clênis. Eu já li o processo todinho, tá? O senhor pode se sentir seguro comigo, viu? Aqui, o meu escritório, só eu, não tem outro advogado, não tem nada. O senhor pode ficar tranquilo, tá ok? Não, senhor Clênis, não tem audiências marcadas por enquanto, tá? Tem uma intimação que foi feita para o senhor hoje. Então, o senhor verifica, por favor, do que se trata e depois me coloca a par, porque eu não consegui abrir essa intimação, tá? Ela foi colocada hoje lá no sistema, às 14 e pouquinho, tá ok? Então tá. Um abraço, tchau.